Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre algumas das cartas de Paulo e hoje nós chegamos a 2 Timóteo capítulo 2. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas das passagens que usaremos como base neste estudo. E importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente em todo esse momento. Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, dando-nos a Tua visão, a Tua Palavra, a Tua orientação e, sobretudo, a Tua presença para que coloquemos em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos lá, então, leremos este texto que eu selecionei para o nosso estudo, que é a base deste nosso tema de hoje, que é a segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 a 7 e o verso 15. A palavra nos diz o seguinte: Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. E lá no verso 15, nós lemos o seguinte: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse é o texto inicial que nós consideraremos em todo esse nosso estudo. Paulo estava preso em Roma quando escreve essa segunda carta a Timóteo. O Novo Testamento, na realidade, possui 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Foram cartas escritas ou a igrejas ou a pessoas. Das cartas endereçadas a pessoas, nós conhecemos apenas 4. A primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. Depois de ter enviado a sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo ele foi preso e foi enviado a Roma. Nesse período que ele estava preso, ele escreve uma segunda carta a Timóteo que ele considerava como seu filho na fé. Nesse tempo em que ele esteve em Roma, preso, ele deve ter ficado por cerca de 2 anos numa espécie de prisão domiciliar. Nessa condição, ele pôde escrever e ensinar o Evangelho de forma aberta e sem impedimentos. Sobre isso, nós encontramos o relato de Atos, no capítulo 28, versos 30 a 31. Não sabemos como terminou este cativeiro de Paulo, se ele foi solto ou se ele foi executado. Existe quem defenda a possibilidade dessa prisão do apóstolo ter terminado com a sua libertação. Nessa hipótese, ele teria vivido por mais 2 ou 3 anos, teria ido até a Espanha, porém, tempos depois, ele acaba sendo preso novamente e morre por volta do ano 67. Levando em conta o que a maioria dos estudiosos do Novo Testamento entende, é possível que a única coisa que livrou efetivamente Paulo da prisão tenha sido a sua morte. Nessa segunda carta, Paulo procura encorajar Tiago, procura fazer isso ao máximo, porque o apóstolo percebia que a sua própria carreira estava chegando ao fim. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 7, nós vamos encontrar ele dizendo: Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Portanto, ele estava antecipando ou antevendo o que haveria de acontecer com ele. No próximo quadro, nós vemos Paulo preocupado com algumas coisas em termos de ensinar, em termos de aconselhar, em termos de encorajar Timóteo.
ele nos indica duas coisas fundamentais: a recepção e a transmissão da fé. Ele indica isso a Timóteo e, claro, que nos indica também, porque esta carta ela também vai servir para nós. Essa questão da recepção da fé é porque essa recepção da fé cristã ela se baseia no ouvir. Para que alguém possa receber a fé cristã, é necessário ouvir o Evangelho de alguma maneira. O Evangelho são as boas novas de salvação em Cristo Jesus. O ouvir, ele pode ser tanto literal, efetivamente ouvir, mas ele pode também ter um sentido mais simbólico ou metafórico, ouvir, por exemplo, através da leitura ou através de ver ou de ouvir um vídeo. Pode-se conhecer o Evangelho também a partir do convívio que alguém possa ter com uma pessoa que seja crente. É fato que Timóteo ouvira a verdade sobre a fé cristã a partir de Paulo, mas também ele havia testemunhado atitudes, condutas e experiências, não apenas de Paulo, mas também da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd e possivelmente de outros crentes, de outras pessoas também que influenciaram positivamente a vida de Paulo. Bom, primeiro ponto, então, aqui a percepção da fé cristã baseia-se no ouvir. E o segundo é que a fé recebida, ela deve ser transmitida. Além de receber a fé cristã, é, portanto, fundamental que ela seja passada adiante. Pode ser que muitos de nós não tenhamos o dom da palavra, nem a pessoa tenha condições de ensinar, de explicar, de expor a fé cristã. Mas mesmo quem não tem o dom do ensino poderá testemunhar o poder vivo do Evangelho. Timóteo foi um exemplo de quem recebeu a mensagem e a transmitiu, seja por palavras, seja por testemunho. Ele transmitiu por tudo aquilo que estava ao seu alcance. Não apenas ele recebeu a fé, mas ele acabou passando a fé a outras pessoas também. A igreja cristã depende dessa dinâmica ininterrupta de transmissão. Aliás, nós hoje estamos aqui estudando a palavra de Deus porque essa dinâmica de transmissão não foi interrompida desde os tempos do apóstolo Paulo. Por sua vez, quando nós pensamos nessa dinâmica de transmissão, é importante considerar que o crente precisa se interessar e se capacitar de alguma forma para que isso aconteça. A transmissão da fé poderá ocorrer pelo testemunho ou por algum tipo de ensino. No caso do testemunho, não significa que a pessoa precise fazer um curso especializado em teologia. Testemunhar significa contar a própria experiência. Uma testemunha que vai ao tribunal num julgamento, ela não precisa fazer um curso para testemunhar. Basta ela falar a verdade, basta ela relatar o que ela viu naquele caso, basta ela descrever o ocorrido segundo a sua percepção. Isso é testemunhar. Por outro lado, para alguém ensinar efetivamente, precisa haver uma capacitação. No caso do Evangelho, a pessoa deverá estudar a palavra de Deus para poder transmiti-la a outras pessoas. Precisará também se colocar nas mãos de Deus, em oração, em estudo, na busca da capacitação do Espírito Santo para que ela possa fazer essa missão de transmitir, de ensinar o Evangelho. No próximo quadro, nós veremos como Paulo vai encorajar Timóteo, que era uma de suas preocupações, especialmente porque Paulo, como nós mencionamos, estava antevendo o final da sua carreira. Timóteo precisava ser encorajado. O que acontece quando esquecemos os nossos recursos espirituais e passamos a nos basear nas nossas próprias forças? É quase certo que isso ocorrendo, acabamos por nos sentir desencorajados, desanimados, desiludidos, desmotivados. Nesses casos, nada melhor do que recebermos palavras de encorajamento. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo escrevera para ajudar o seu filho na fé, o jovem pastor que estava pastoreando a igreja em Éfeso, para que ele pudesse resolver vários problemas que estavam acontecendo na igreja. Já na segunda carta, Paulo vai encorajar Timóteo a ser forte
frente às dificuldades e frente às resistências que estavam acontecendo. Timóteo era jovem e sabemos que ele teria que enfrentar muita oposição, inclusive oposição de gente mais velha que ele. Tal como nós, Timóteo precisava ser encorajado. Importante nós observarmos que o assunto do encorajamento, ele tem a ver tanto como nós sermos encorajados, como também nós encorajarmos alguém. E ao falar em encorajamento, é importante nós diferenciarmos encorajamento de julgamento. Encorajar é encorajar e não julgar a pessoa, porque muitos confundem e vão encorajar alguém, pretendem encorajar alguém, mas começam o seu encorajamento com os julgamentos. E às vezes esse julgamento colocado no momento errado, no momento do encorajamento, acaba comprometendo o encorajamento. Então, tal como nós, Timóteo precisava de encorajamento, e é isso que nós vamos encontrar nessa segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Ele precisava ouvir algo que lhe apontasse a força espiritual que pode vir do alto, que sustenta o crente, que poderia sustentá-lo, que também pode nos sustentar. No texto que segue, Paulo vai encorajar Timóteo usando 4 figuras como base, como maneira, como didática do seu processo de encorajamento. Ele vai falar do instrutor, do soldado, do atleta e do lavrador. Esta palavra de Paulo, eu acredito que poderá ser de muita utilidade, porque ela certamente tem algo que poderá aplicar à sua vida também, assim como pode aplicar à minha vida. A primeira figura de Paulo o que ele utiliza é a figura do instrutor. Uma das características do estilo da liderança de Paulo era ser um líder do tipo capacitador. Ele investia em Timóteo para que o jovem pastor também tivesse esse perfil. O líder capacitador, ele se interessa em capacitar seus liderados e ele se interessa também em desenvolver novos líderes. Aprendemos que um grande líder, ele não é medido pelo número de seguidores que ele possui, mas sim pelo número de líderes que ele consegue desenvolver. Timóteo era tímido, mas havia sido treinado por Paulo, que por sua vez o incentivava a ser um capacitador, o incentivava a ser um instrutor, o incentivava a transmitir o evangelho. O que você ouviu de mim, dizia Paulo, transmita a homens fiéis. É o que nós lemos lá em 1 Timóteo, aliás, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 2. O que você ouviu de mim, transmita a homens fiéis. Uma forma da igreja se tornar saudável, se tornar forte, é ter uma cultura de ensino de capacitação, de ensino e de capacitação também. Isso poderá ocorrer se ela tiver gente que ensine. Melhor ainda, se possuir uma liderança de mentalidade capacitadora, que se interesse em treinar, se interesse em capacitar as pessoas de um modo geral. E que essa liderança seja liderança em todos os níveis, não apenas uma área da liderança, mas toda a liderança se interesse em capacitar os liderados. A igreja deverá estar sempre atenta a atividades que permitam o ensino da palavra e o treinamento para o serviço cristão, para o serviço dentro da igreja e também o treinamento de habilidades que permita com que o crente utilize parte daquele aprendizado que ele tem na igreja, fora da igreja também. No seu trabalho, no seu relacionamento, isso ocorre com muita frequência. Penso também, aí uma opinião bastante particular nesse assunto que me empolga bastante, que as igrejas poderiam ou deveriam incluir nesse esforço de capacitação orientação vocacional para os adolescentes e para os jovens, e também alguma forma sistemática de identificar os dons do Espírito Santo em todos os crentes que participam da igreja. Porque quando nós juntamos a vocação do jovem com a identificação dos dons do Espírito Santo, e aquilo serve como uma orientação para a sua profissão, para o seu crescimento profissional, é uma combinação muito válida, muito vencedora, porque Deus vai acabar utilizando aquela vocação daquele jovem junto com os dons do Espírito Santo para que ele possa se realizar profissionalmente e se realizar também dentro do reino de Deus.
Mas como é ser um bom instrutor, segundo o que Paulo está nos trazendo aqui nessa segunda carta a Timóteo? Paulo nos fala sobre esse assunto no capítulo 2, que nós estamos lendo da segunda carta. No verso 15, por exemplo, ele lembra a Timóteo quanto a apresentar-se aprovado. Significa preparado, que ele tenha estudado, que ele saiba manejar a palavra. O líder deve estar sempre atento a oportunidades não só de aprender, mas para se aperfeiçoar, mas também atento para ensinar, para passar adiante, para transmitir o evangelho e os outros conhecimentos relevantes para a vida cristã. Preparar-se para ensinar é uma forma excelente de aprender. Para nós prepararmos esse estudo bíblico, nós temos que estudar, e isso faz com que nós venhamos a aprender muito sobre a palavra, o que é motivo de grande alegria e grande satisfação para quem busca ensinar, busca transmitir a palavra de Deus. Duas coisas para nós lembrarmos. Quem busca ensinar deve ter cuidado para não parecer o dono da verdade ou o sabe-tudo, que sempre quer discutir todos os assuntos e sempre quer que a sua palavra prevaleça como a palavra correta. A última palavra tem que ser dessa pessoa. É muito ruim nós convivemos com pessoas que têm esse perfil de querer saber tudo e querer sempre dar a última palavra. Outro ponto também importante é que viver o que você ensina tenderá a ser muito mais forte do que aquilo que você diz. Então, não podemos dissociar o ensino da palavra com a vivência, com a experiência, com a aplicação prática do que a palavra nos ensina. No próximo quadro, nós vemos que Paulo usa agora a figura do soldado, porque o cotidiano daquela época era cheio da presença militar do Império Romano. Paulo tomou essa imagem da vida militar e a aplicou a todos os crentes, especialmente aos líderes. Claramente, Paulo considerava a vida do soldado como um paralelo que pretendesse seguir todos aqueles que estavam interessados em ser discípulos de Jesus. Quais as qualidades do soldado que Paulo esperava ver na vida cristã? Aí nós vemos aí no seu quadro algumas dessas qualidades. A primeira é que o soldado deve ter foco. Dado que uma pessoa se alistou na força militar, não pode continuar envolvendo-se nos mesmos negócios comuns cotidianos da vida. O soldado não pode ter os seus negócios particulares em conflito com os negócios do quartel. Então, é importante ter isso em mente, né? O soldado deve ter foco. Segunda qualidade, o soldado deve ser condicionado à obediência. Um dos primeiros treinamentos de um soldado é sobre receber ordens sem questionar. Saber receber ordens é importante porque essa obediência rápida e até instintiva poderá salvar a vida daquele soldado e de outros também. Em combate, o soldado nem sempre terá condições de ver o conjunto da situação para tomar decisões. As decisões, deverão ser prerrogativa do comandante que vê todo o campo de batalha. Uma aplicação disso em nossa vida é considerar que o primeiro dever do cristão é o dever de obedecer à voz de Deus, que é o comandante, que é o nosso comandante nessa batalha, nessa luta da vida que nós temos. Terceira qualidade, o soldado deve estar pronto para um eventual sacrifício. Muitas vezes acontecerá que o dever do soldado o levará a colocar sua própria vida em risco, em prol da sua missão. O cristão deverá estar sempre disposto a sacrificar seus desejos pessoais e mesmo seus recursos, colocando tudo isso nas mãos de Deus. Quarta característica, quarta qualidade, o soldado deverá estar comprometido com sua fidelidade. Tanto o soldado quanto o cristão sabem que, entrando em combate, poderão sofrer. Precisam lembrar que ambos estão na ativa e não na reserva. Por isso, não podem perder o foco na missão e nem podem contrariar o comandante. Vistas essas quatro qualidades paralelas do soldado e do crente, o foco, a obediência, o sacrifício e a fidelidade,
Que tipo de combate teremos que enfrentar? E aqui nós fazemos um resumo bem grande. São dois tipos de batalhas, são dois tipos de lutas que usualmente nós vamos encontrar. São as lutas internas e as lutas externas. Lutas internas, por exemplo, são aquelas que nos levam a buscar a vontade de Deus, buscar o discernimento da vontade de Deus. Normalmente, em muitos casos, aquilo é uma luta. O crente procura qual é a vontade de Deus para esse assunto específico ou para a minha vida, de um modo geral, costuma ser um tipo de luta interna. Abrir mão do autocentrismo. O autocentrismo é você se colocar no centro, a sua vontade que prevalece. Né? Muitas vezes, quando vem a revelação da vontade de Deus, aparece uma segunda luta, que é colocar a vontade de Deus em prática, porque se eu não abrir mão do meu eu e para deixar que a vontade de Deus entre na minha vida, aquilo não funciona. Então é uma luta interna que o crente, de um modo geral, enfrenta. Então, é luta para conhecer a vontade de Deus, tem luta para, uma vez conhecendo a vontade de Deus, colocá-la em prática, luta também contra a fé limitada e fraca, que muitas vezes mina a confiança nas providências de Deus. Então, esse é um assunto que poderia até ser um outro estudo mais amplo, mas vamos seguir adiante vendo as lutas, alguns exemplos das lutas externas. A mais importante, a maior delas, as mais relevantes, lutas contra a influência de Satanás, contra o pecado. Luta contra a vontade de desistir de Deus ou de se afastar de Deus, outro tipo de luta externa que aparece. E vale nós lembrarmos que Satanás, ele não pode tomar de volta a salvação do crente. E como ele não pode tomar a salvação do crente, o que ele pode fazer é influenciar a vida do crente para que ele se afaste de Deus. Então, essa é uma realidade da vida, né? O crente não perde a salvação, mas ele pode ter uma vida afastada de Deus, e essa vida afastada de Deus será uma vida cheia de problemas. Então, é uma luta que acaba acontecendo, né? Satanás não pode invadir, não pode possuir a pessoa, mas pode, de certa forma, dirigir a pessoa, e ele vai sempre procurar afastar a pessoa de Deus. No próximo quadro, Paulo acabara de usar a imagem do soldado para representar o cristão, e agora ele vai utilizar a imagem, a figura do atleta. A palavra original no grego para atleta indica que esse atleta não é o amador, mas sim alguém dedicado. Nós, dentro da nossa linguagem de hoje, a gente poderia dizer um atleta profissional, não é verdade? Esse atleta não é alguém que participa de competições só no final de semana ou só de vez em quando. E no caso do crente, seu empenho como atleta, né, dentro desse paralelo, não será apenas de vez em quando, mas em todos os momentos. Ser crente é algo para todos os dias da semana e em todos os lugares, e não apenas no domingo e na igreja. E o empenho que nós encontramos com o atleta é o mesmo empenho requerido do soldado, a saber, dedicação e compromisso. Em termos de figura do atleta, Paulo tem em mente as seguintes características dentro desse contexto cristão que nós estamos considerando. Primeira característica: o atleta precisa ser disciplinado. Ele mantém um plano de treinamento e sabe que ele não deve fazer nada que interfira nesse plano de treinamento, especialmente se ele estiver numa competição, numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada em que ele precisa realmente se empenhar naquilo. Na Bíblia, vale nós observarmos, é utilizada a palavra santo que nós encontramos na palavra de Deus, ela tem o significado de separado, santo como sinônimo de separado. Em tempos de Olimpíadas, ou mesmo de Copa, né, do Mundo, o atleta, se ele acaba tendo que se empenhar, ele acaba se isolando, muitas vezes ele tem dietas especiais, a sua rotina é diferente, ele tem que se preparar fisicamente, ele tem que se preparar psicologicamente, ele fica afastado do seu dia a dia, ele fica concentrado. Nesse sentido, o atleta é um santo, porque ele é separado com o propósito de vencer a competição. Na vida cristã, deverá haver disciplina, dedicação e treinamento contínuo, da mesma forma
que há isso na vida do atleta. E o crente, no sentido do atleta, não cuidando da sua disciplina, da sua dedicação, treinamento e preparo, ele acaba ficando fora de forma, da mesma maneira que o atleta fica fora de forma. Segunda característica do atleta é alguém que observa as regras. Além da disciplina, do condicionamento físico e do condicionamento psicológico, vem o conhecimento das regras da competição. O atleta tem que conhecer as regras. De um modo geral, um atleta não poderá ganhar a não ser duas coisas, que aconteçam duas coisas. Uma, que ele tenha um competidor, porque se não tiver ninguém para competir, não terá vitória, ele tem que competir contra alguém. E a segunda coisa é que ele siga regras, que ele conheça e siga as regras da competição. O cristão, muitas vezes, encontrará a competição em termos de ideias e doutrinas diferentes da ideia da sua igreja, as suas ideias que ele segue dentro da doutrina da sua igreja. Mas muitas delas, inclusive, poderão ser contraditórias ao Evangelho. Nesses casos, ele deverá, o cristão, o atleta cristão, deverá defender a sua fé, buscando convencer e persuadir o seu oponente, aquele que está concorrendo com uma doutrina diferente. Deverá fazê-lo tendo em vista as regras e os princípios cristãos de respeito e amor ao próximo, assim como o outro atleta também segue as regras da competição onde ele está engajado. E aí vale nós observarmos, vale nós lembrarmos, né, que um diferente, uma pessoa diferente, não é necessariamente uma pessoa que seja nossa inimiga, né? Então, muitas vezes, muitos confundem ser diferente com ser inimigo. E às vezes a pessoa é diferente da gente, né? E tem os seus princípios, nós não precisamos concordar com os princípios daquela pessoa diferente, mas o fato dela ser diferente ou ter princípios diferentes não a torna nosso inimigo. Esse é um ponto importante para nós observarmos. Na busca da vitória, então, o cristão nunca deverá de ser honesto em relação ao seu lugar na competição e nunca deverá ser desonesto em relação ao seu oponente. Que outras semelhanças nós poderíamos achar ou encontrar entre o crente e o atleta? Eu aqui trago apenas 3 para encerrarmos esse módulo, mas fica aberto aqui para algum estudo posterior. O atleta, a primeira semelhança que a gente pode relatar ou identificar aqui, ou destacar, é que o atleta sempre tem um objetivo. O atleta sempre deseja ganhar a prova e ninguém assiste a uma competição ou assiste ou participa, né, de um jogo de futebol, de um outro tipo de competição, apenas para ficar, no caso do futebol, apenas para correr atrás da bola. As pessoas querem marcar pontos, as pessoas querem fazer gol, o atleta quer ganhar. Então tem um objetivo que precisa ser cumprido. Outra coisa importante, outra semelhança é que o atleta deverá estar disposto a abrir mão de certas coisas, como de alguma maneira nós já comentamos isso. O atleta se limita em sua rotina, seus horários, sua alimentação, e ele vai desistir de fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua vitória. O atleta vai se concentrar, ele vai se separar para poder vencer. Terceira semelhança que nós podemos destacar: o atleta é autodisciplinado, competindo até mesmo chegando à exaustão em alguns casos, né? A autodisciplina do cristão é uma marca de maturidade espiritual. Quem é autodisciplinado controla as suas emoções e a sua prioridade. Nós, tempos anteriores, nós estudamos sobre manifestações do fruto do Espírito, e uma dessas manifestações é o autocontrole. O atleta correto, ele vai se recusar a fazer qualquer coisa que comprometa sua capacidade de competir. Sabe que eventuais atalhos não vão dar certo, né? Como também no atletismo, lá nas Olimpíadas, se tiver algum doping, alguma coisa diferente, que é um atalho, né? Que muitas vezes é um atalho, aquilo vai acabar levando o atleta à derrota. No próximo quadro, além da imagem do instrutor, do soldado e do atleta, Paulo complementa sua palavra de encorajamento a Timóteo usando a imagem do lavrador. Uma das virtudes do lavrador é que ele se empenha em sua lavoura.
E Paulo sinaliza que o lavrador que se empenha é quem recebe primeiro o resultado da sua plantação, os frutos da sua colheita. É o trabalho realizado que dá ao lavrador o direito de colher e desfrutar da plantação que ele realizou. Além disso, aqui vem uma primeira característica: o lavrador deve ser paciente. Uma das coisas que o lavrador deve lembrar é que não existe resultado rápido na agricultura. Tudo tem o seu tempo. As coisas crescem de acordo com o tempo de Deus, né? O tempo da natureza. O cristão deve aprender a trabalhar e a esperar. Muitas vezes terá que semear a boa semente da palavra e esperar um bom tempo para ver os resultados. E até pode ser que ele nem chegue a ver os resultados, resultados podem acontecer, mas ele será colhido talvez por uma outra pessoa. No caso da vida cristã pessoal, os resultados de uma oração ou o resultado de alguma coisa que o crente aprendeu no estudo bíblico, eles poderão demorar algum tempo até que aquilo faça sentido prático na vida da pessoa. O fato é que grandes colheitas vêm como resultado de grande empenho. O lavrador, também avançando um pouco essa questão das características entre o lavrador e o crente, nós encontramos também um segundo ponto, que é o lavrador deve estar preparado para refazer o plantio. O trabalho de plantio e colheita se dá em diferentes períodos do dia ou do ano. E o cristão deve estar sempre considerando a possibilidade da sua tarefa, do seu compromisso com o Senhor da seara, qualquer que seja o tempo em que ele precisar cuidar daquela lavoura, né, daquela plantação. Suas atividades como lavrador deverão ocorrer o ano todo, do amanhecer ao entardecerem muitas vezes. E o lavrador deverá, e o crente também, no seu lado, deverá aguentar o trabalho pesado e contínuo. Não pode desanimar quando houver secas, pragas ou inundações. O líder da igreja deve ser forte para seguir plantando a despeito das pragas, das secas e das inundações. E se ele perder a colheita, terá que começar de novo se quiser alcançar as suas bênçãos. No próximo e último quadro, nós temos aqui uma conclusão, algumas conclusões, e aí começamos com uma pergunta: qual a recompensa do instrutor, do soldado, do atleta e do agricultor? Claro, cada um deles se empenha para conseguir suas respectivas vitórias. E nós vimos que das ilustrações que nós estudamos, que o instrutor tem como recompensa o aprendizado dos alunos, não é verdade? O soldado, por sua vez, tem como vitória a batalha. O atleta, ele vai levar ou a taça ou a medalha, e antigamente levava uma coroa de louros. E o lavrador tem como recompensa a colheita. Cada um deles submete-se à disciplina e ao trabalho para alcançar suas respectivas vitórias. E o mesmo acontece com o cristão. Cada uma das ilustrações de Paulo requer alguma forma de negar-se a si mesmo. Requer compromisso, trabalho árduo, disciplina e persistência no serviço cristão. Mas o cristão poderá estar seguro de que depois do esforço da vida cristã virá a alegria do céu. E eu termino aqui com uma passagem, deixo com você aqui a palavra de Hebreus, no capítulo 6, verso 10, que fala o seguinte: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. É uma palavra de encorajamento que nós encontramos aqui na Bíblia, né? Em que medida você tem sido um instrutor, um soldado, um atleta ou um lavrador? O que você precisa mudar em sua vida caso você não esteja se vendo em nenhuma dessas figuras? Deixo essa reflexão para você, espero que tenha gostado desse estudo. Se você gostou, passe adiante, fale dele para os seus amigos, que você possa compartilhar o ensino da palavra com mais alguém. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade.